Soltar a vinheta, porque temos um convidado aqui. Opa. Pode rodar, vamos lá. No programa de hoje, a justiça em dose dupla. O jurista e apresentador da Panflix, Fernando Capês, junto com ele, um dos advogados mais aclamados do Brasil, o ex-advogado de Michele Bolsonaro, o doutor Daniel Bialski. Ó, o Bialski é amigo do Zuzu, né, doutor? É. Hein, doutor? Isso, O Zuckerman. eu tava com ele lá em Israel. Agora? Agora, você não viu que ele postou um vídeo que eu tô com a mão na câmera assim? Que a gente Ah, tava é você que tava lá? Eu que tava lá com ele. Opa, que bacana. É que ele falou pra mim que ele tem tanto pecado que ele tinha que ir antes do ano novo lá pra poder se desculpar com muita gente. Ele deixou a mulher em Miami. A mulher tá em Miami Com a e ele filha. tá com a filha. Tô sabendo, em ele Miami. fez vídeo, eu acho que eu fui o álibi dele, ele fez um vídeo falando, olha com quem eu tô aqui. Agora tem que se desculpar com a esposa. Ele manda todo dia, mas ele tá na Gordon Beach lá, que tem os rabino maconheiro, né? Tem muitos. Os progressistas. Progressistas. Não, é a minoria, é a minoria. Você sabe que Israel é muito moderno, né? Sim, muito. Muito moderno. Tel Aviv é um lugar espetacular, isso, é um lugar espetacular, um lugar muito bacana. E tem uma juventude muito pra frente. É muito pra frente, muito atuante, é muito bacana. Muito bem, mas vamos falar sobre o quê? O que vocês querem falar? Dá pra falar do Corinthians, vamos, Capês aí. Capês Tem tá vários aí? assuntos, mas olha... Tem muito assunto, né, Capês? O Daniel é advogado. Me corrija aí se eu tô lendo. Michele Bolsonaro. Foi advogado do Milton Ribeiro, que foi ministro da Educação. Ainda é advogado. Advogado da Carla Zambelli. Sim. Foi advogado do Sérgio Cabral. Sim. Um pouco de polêmica também, né? É advogado da namorada do Anthony, que está acusando ele de agressão reiterada. Então ele tem vários assuntos. A do Anthony jogador. Do Sim. Anthony jogador de São Seleção. Paulo. Ele também é o diretor jurídico do melhor time de futebol do mundo, que é o Corinthians, claro. Da Hebraica também. O Corinthians Foi da presidente, Hebraica. foi presidente da Hebraica. E também, como nós estamos na passagem Isso é um Ano amigo Novo do Capês Judaico. também. Sim. Isso aí. Vai para o ano 5.784. Que é o Rosh Hashanah, que é agora. Ele Começa é hoje. conselheiro Começa hoje. da Confederação Israelense do Brasil, da CONIB, e ele pode falar sobre a questão também do racismo, de maneira geral. Não só antissemitismo, racismo, como está no estágio aí do mundo. Então, acho que é um tema, muitos assuntos aí que muita o pessoal pauta. vai poder aproveitar bastante. Muita pauta, Por hein? isso que trouxemos um Muita bom convidado, pauta. né? Tá vendo só? Boa, Capês, boa. Vocês querem começar Alguém onde? Do lembra, antissemitismo? Começar do antissemitismo? Pode ser, mas antes eu queria falar, eu falei ali, eu sou fã do Pânico Raiz, desde a época... Pânico velho? Pânico Aquele velho. papai fazia. Nossa, eu adorava. Muito machista. E na salinha junto com meu filho, assim, né? Não, aquilo era um programa muito Eu ia morrendo de rir. Tinha a Keila. A Keila. Era extrema-direita, aquele programa papai sempre foi da extrema-direita, eu sempre falei, papai, cuidado, papai, cuidado com essas coisas. O mundo mudou. Agora o mundo mudou, agora a gente está mais tranquilo aqui, né? Mais Capês? Claro, mais claro. politizado. É tem isso que ser aí, a assim. gente precisa estar de acordo com as demandas, não é isso? Verdade, verdade. O mundo mudou muito. As mídias sociais fizeram, já entrando no tema que você falou de racismo, as mídias sociais fizeram com que o mundo mudasse. E a pandemia piorou muito isso. Como o Capês disse, eu sou vice-presidente da Confederação Israelita do Brasil e a minha função principal lá é ir atrás dos antissemitas, dos racistas pelo Brasil. E infelizmente isso é muito corriqueiro, infelizmente isso acontece toda semana e vem crescendo muito. E tem uma polêmica muito grande que foi criada porque o Roger Waters vai vir para o Brasil. Ele vai vir para o Brasil se apresentar aqui e ele tem entrevistas, mais de uma, onde ele é extremamente antissemita. Não sei se o Sami já viu isso, mas ele compara os judeus a aliens. Ele diz que os judeus fazem parte do mal do mundo. Ele coloca um porco. Felizmente nunca ouvi. Sim. Ele coloca um porco com uma estrela de Davi, que é um símbolo de muita importância para a comunidade judaica, além de se vestir de nazista e outras coisas mais. E a comunidade está muito aflita porque ele está vindo para o Brasil, de novo. Entendi. Assim, enquanto ídolo do Pink Floyd, assim, ele tem que ser aplaudido por tudo, pela história, por tudo que ele fez, mas que ele venha para o Brasil somente para cantar. Não para querer disseminar ódio, intolerância, racismo, antissemitismo.
E a gente tem feito trabalho junto à Polícia de São Paulo, junto ao Ministério Público, muito forte, para que aqui no Brasil ele se comporte. Porque se ele não se comportar, espero que as autoridades tomem providências. Eu creio que as pessoas também não entendem muito bem. Eu acho que mais aqui é pela própria falta de informação, né? Porque, por exemplo, se você pega lá o acordo de Oslo que teve lá, né? Que foi um negócio com o Arafat e tal. Sim. E hoje em dia essa grande briga é com terrorista. O Hamas é um grupo terrorista, tomou conta da OLP, tomou conta da Palestina. Sim. Um grupo terrorista. Só que as pessoas não sei se é por falta de informação, elas não têm essa informação. Então fica... foi no ponto. Né? No final dos anos 90, eu fui designado pelo Procurador-Geral para investigar esses surtos violentos antissemitas, que na verdade eram pichações em sinagogas. E que parece uma coisa inocente, mas por detrás disso pode ter ações violentas. E o que aconteceu? A maioria, exatamente o que você falou. É ignorância, falta de cultura, falta de informação. Isso leva à violência, não é, Daniel? Não, isso é uma coisa que a gente tem que evitar. Não precisa trazer para o Brasil, que é um lugar onde nunca teve nenhum ato de terrorismo, coisas que aconteceram fora do Brasil. Aqui no Brasil, felizmente, como você falou antes, as pessoas têm tido mais tolerância, respeitado a opinião do outro, e isso tem que continuar. A lei do racismo já teve uma inovação. A Confederação Israelita, que eu represento, está tentando uma renovação ainda maior na lei, uma implementação na lei, para que o Brasil possa dar a resposta, como outros países, que esse tipo de atitude não pode acontecer. Uhum. Seja com os judeus, seja com os negros, seja com a comunidade LGBT, com qualquer tipo de minoria. Discriminação a gente não pode ter mais aqui, porque isso só gera mais ódio, gera violência e pode gerar coisas ainda muito piores. Ô Daniel, a gente sabe que existe racismo, existe preconceito, existe o ódio real, só que o que a gente tem acompanhado ultimamente é a questão da piada. Eu, como comediante, estou muito preocupado. O que aconteceu com o Léo Lins é preocupante, e o que a gente tem visto é que o que fizeram com o Léo Lins, estão fazendo com o Léo Lins, é colocar a cabeça dele em praça pública, falar, não repitam, não faça isso que a gente não quer, que senão vai acontecer o mesmo com você. Eu queria saber a sua opinião. Dentro do humor, dentro da arte, se cabe isso daí, essa lei que você acabou de citar. Então, eu vou te responder com outro exemplo. O Fábio Rabin. Fábio Rabin, que é meu amigo também, ele também faz muita piada relacionada à comunidade judaica, a outras, e ele não tem problema. A grande dificuldade... O Rabin não pode entrar na piscina da Hebraica. Na verdade, as mulheres... Já você pode. sabe, ele não pode, não. As já mulheres pode. da Hebraica... Quando eu era presidente... Não vem, não. Quando eu era presidente, ele fez um vídeo se desculpando. Tá mas tudo ninguém certo. viu. Você Mas fez isso ele arregar lá, ele precisou... Isso é por causa da frieira. Isso. E aí? Você sabe Mas dessa o história. que eu ia te falar justamente a pessoa que faz a piada, e isso faz parte, e eu acho que a gente tem que ter a alegria de viver, ainda mais depois do Covid. Tem um limite. Você acha que o humor tem limite, então? Não. Algumas pessoas não têm limite. Eu não estou dizendo o exemplo do Léo Lins que você falou, que eu nem sei qual é esse último fato que ele fez, mas eu acho que as pessoas têm que ter limite. Algum tipo de brincadeira, onde você vê que é só uma brincadeira, isso obviamente não é um crime. Isso não é um ato hostil, isso não é um discurso de ódio. Diferentemente, se alguém, como eu dei o exemplo do Roger Waters, vai dar uma entrevista na TV e faz uma comparação, e ele não estava querendo ser engraçadinho, ele estava querendo ser realmente racista, dizendo, os judeus para mim são iguais aliens. Mas quem que vai definir esse limite aí? As coisas não estão hoje em dia quem fala e não o que se fala? Não. Justamente porque assim, é uma questão, vou tentar ser o mais didático possível para não falar juridiquês. O crime de racismo, a pessoa tem que ter intenção. Quem faz uma piada, obviamente que não tem intenção. Intenção de riso, do riso. Do riso. A intenção é outra, você está querendo divertir o público. Sim, a mesma coisa que a intenção de um filme. Sim, também. O Emílio deu o exemplo do Rabin com a história da lasanha, que as mulheres comiam lasanha e tudo mais. Ele quis ofender? Não, ele tá fazendo uma brincadeira. Mas se é o Léo Lins, ele é gordofóbico. Não, mas ele ofendeu. Então, o Rabin ofendeu e pediu desculpa. Mas o Daniel tá falando
que não foi a intenção dele. Mas se é o Léo Lins falando, ele responde processo por gordofobia. Porque é quem e não o quê. É, exatamente, é quem fala e não o que se fala. Depende também do histórico da pessoa em relação ao que fez. Se ele passou do limite, não passou do limite. Eu acho que o humor não tem limite, Tem porque fatos, a tem gente fatos... entra numa discussão, doutor, que fica assim... Quem que vai falar qual que é o limite? Porque, assim, na sua opinião, o Rabin não quis ofender. O Emílio já achou que foi uma ofensa. Então, o Léo Lins, quando ele pega uma gorda e faz uma piada, ele é gordofóbico e tem que ser cancelado. O Rabin já não. Então, a gente vê um duplo padrão aí de subjetividade. Por isso que eu falo que hoje é quem fala e não o que se fala. E isso não só na questão de piada, mas de qualquer coisa, a gente tem enxergado essa forma. Na minha opinião, eu acho que arte, assim como os filmes, como o humor, quando você retrata algo que não é a realidade, eu acho que não tem que ser... o Léo Lins perdeu canal no YouTube, isso mais leve. Ele tem que, quando ele sai da cidade pra fazer show, ele tem que avisar, estão tratando o cara como se fosse um criminoso. Mas, por conta de piada. Então, só pra complementar, aonde ele fez esta piada foi no palco. No palco, então, se ele fez no palco, espero eu, até porque a gente não pode ter uma justiça extremista aí. A gente espera que depois, quando julgarem o caso, vão entender que ele não teve intenção. Mas aí não é cultura, porque nos Estados Unidos tem piadas muito mais pesadas, que ofendem muito mais, não é considerado racismo, não é considerado gordofobia, não é nada, é cultural. Mas a lei lá é diferente. Então, a cultura da nossa lei. Sim, a lei lá é diferente. A lei lá é uma, aqui no Brasil é outra, a Alemanha tem outra. Não é na racismo, Alemanha, local. Na Alemanha nada disso é permitido. Por exemplo, o Roger Waters, que a gente está muito preocupado com o que ele vai fazer aqui no Brasil, na Alemanha ele teve um show cancelado, porque no show anterior, além de levar uma imagem de um porco com uma estrela de Davi, ele ainda fez manifestações ridículas a respeito da Anne Frank, que é um símbolo do combate ao nazismo, o que os judeus, os descendentes sofreram com o Holocausto. Então esse tipo de coisa não é tolerável. A questão do Léo tem uma Lins... série boa, você falou agora da Anne Frank, essa série que tem na Netflix, boa, que é a menina amiga que cuidou, Sim. que cuidou da família. Boa essa série, hein? Sim. Boa essa série. Você me lembrou dessa série que a gente sexta-feira dá umas dicas ali, só gosta de Superman, esses filme pra criança. Assiste outra que chama Hunters. A Hunters é maravilhosa. Essa daí, né? Minha melhor amiga? Legal. Não é essa aí não. Não é essa aí não. Esse é um filme. Não, esse é filme. Muito bom. Não é essa aí, aliás, não. muito bom. É legal um documentário que ele tá fazendo. Não é documentário, é uma série. É uma série da... Ela ficou... O nome aqui... louco, bicho. Tá com o nome em alemão aqui. É uma série de 2021. Uma série nova. Anne Frank, minha melhor amiga. Isso é série ou é filme? Tá abrindo aqui a Netflix. Não, mas não era... Já vamos ver. Ela não era amiga, ela ficou de tutora. Ela ficou na Holanda. Vamos. Bom, mas não interessa. Então, vai, a briga. Terminando o Léo. Daniel, só pegar uma carona na tua resposta. Morgado, eu acho que tem uma linha divisória entre a brincadeira e a ofensa. É muito sutil isso. Tem que ver cada caso concreto, quem é a pessoa que está falando, como está falando. Então é quem está falando. Agora, sim, também quem está falando. Quem está falando importa. Agora, numa coisa ele tem razão. Tem um ambiente de intolerância no mundo, de maneira geral. Qualquer coisa que você vai falar, as pessoas ficam com o pé atrás. Isso também é algo pernicioso, eu acho. Isso aí não é legal, isso também. Uma coisa é impedir que alguém ofenda e magoe o outro. Outra é fazer um policiamento que não se pode falar absolutamente nada, usar nenhum tipo de expressão. Então precisa ter o equilíbrio, né? Mas o problema é que o magro se dói pela piada. O Morgado faz uma piada de gordo no palco, eu vou lá e falo, ai que ridículo, imagina ofendendo. Outras pessoas estão se ofendendo sem que nem elas tenham sido... Não, mas não é assim também. Né? Opa! Não é assim. Eu fiz um show no Sul, eu fazendo piada de gorda, uma magra veio falar. Sim, mas você não foi cancelado, né? Não fui. Então. Mas se isso toma uma proporção que a pessoa tá filmando... Depende de quem manda. Pelo amor de Deus. Mas é o que eu tô falando. O Léo Lins tinha um histórico, não tinha? Já de alguma... É que o Léo Lins... Não, é que o Léo Lins... De polêmica. Eu penso o seguinte... Mas quem que faz a polêmica, doutor?
As outras pessoas em relação a ele, sem dúvida. Isso. Mas você lembra qual foi a piada que ele fez? Você lembra qual foi o que ele falou? Tem que ver o contexto de tudo. Tem que analisar em cima do caso. Eu não vi, eu sinceramente não é do meu conhecimento, mas o que eu Porque ele não fez o L, vamos falar. Não, mas não é isso. Não votou com a turma. Opa, tem isso também. Não, a turma. Vai. Não, eu entendo o que você está falando. Só que eu acho que é o seguinte: censura existe? Existe. Sim. Já vivia a censura dos milico também. Sim. Eu era menor, mas tinha censura dos milico. O que o humorista tem que fazer é não enfrentar isso. Porque quando você quer enfrentar o poder, você vai se ferrar. Isso é verdade. Porque o poder, ele tem tudo. Ele tira o teu dinheiro, tira o teu passaporte. Com o Estado. Exatamente. Cabe ao artista driblar a censura de uma outra maneira que ele não consiga colocar. Por isso que existe a criatividade. Exatamente. Por isso que aqui a gente faz a voz do Roberto Carlos. Você tem razão. Fazendo a voz do Roberto Carlos, meu querido doutor. Eles, aqui está uma voz. Essa voz aqui não está do Roberto. Tá bem. Olha, bicho. Tá bom. Fazendo a voz do Roberto Carlos, o robô das redes sociais não me identifica como Emílio Surista ou fascista. Morou, bicho? Então ele vai falar, é o Roberto Carlos, mora. Aí é um jeito de você falar qualquer coisa, qualquer assunto nós podemos falar assim, com essa voz que não é a minha voz real. Então cabe a você, artista, você, gordão, arrumar um jeito de driblar a censura. A censura existe para ser driblada. Parabéns. Como o Ronaldinho Gaúcho fazia com o deputado. Mas olha, bicho, então, com a voz de artista, Roberto. não queira brigar com o poder, você vai se ferrar. Mas ele tenta usar a sua inteligência e driblar a censura. Peraí, calma. Morgado, peraí, deixa eu falar. Se você tiver um problema... Se tiver problema, depois eu te dou meu cartão. Eu não tenho problema, porque eu faço a voz do Roberto Carlos, bicho. Mas a censura é só pra um lado, bicho. Porque tem artistas e comediantes que faz piada pesada e tá tudo bem, bicho. Não, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Tem uma militância mais bem organizada num determinado setor que consegue exercer uma censura e um controle sobre quem não é do lado deles. E quem é do lado... passa um pano, acoberto, mas tem isso também. Não pode ter dois pesos e duas medidas. Mas eles estão mais... Eu acho que todo mundo tinha direito de fazer a piada que quisesse no palco, é um ambiente que tá lá, aí vem uma pessoa, filma, coloca e aí tira do contexto. Mas é porque vai pra rede. Então, Emílio, mas assim... O problema é a rede social, não é o teatro. A pessoa xingar, a pessoa querer cancelar, tudo bem. Mas a justiça colocar o Léo Lins como um criminoso pior do que quem vai... outro dia eu ouvi um advogado falando, advogado do Léo mesmo falando, porque você vai ter que chegar na hora do julgamento e falar assim, ele não teve... Porque a lei, você sabe, quando você tem a intenção de injuriar. Não, a injúria quando é recreativo. Então, a discriminação, quando ela é recreativa, ela é agravada. Então, os advogados agora vão ter que chegar na hora do julgamento e falar assim, ele não quis fazer piada, ele tava falando sério, porque a pena é menor. A pena é menor, né? Mas não existe. Mas na verdade é falar a verdade. O que ele tem que explicar, dizer o seguinte, olha, isso era uma piada, fazia parte do contexto do meu show. Exatamente. Nunca tive a intenção de ofender ninguém. Aí não existe crime, é uma situação que no direito a gente fala que chama atípica. É o animus jocandi. Não existe. Mas animus jocandi, ele quis brincar. Quando você... Porque eles já estão dizendo que o que ele fez é racismo, é preconceito, e quando isso é levado para esse lado, né, de diversão, a pena é agravada dentro da lei. Mas é a questão do que o Emílio falou. O que tá atrapalhando é que a gente não sabe o que ele falou, né? Isso que fica difícil opinar. Ele fez piada. Na verdade, assim, é uma piada, mas eu concordo muito com isso que o Emílio falou. Eu também tenho algumas piadas no meu show que realmente são piadas, assim, que o nível é um pouco mais elevado. Eu tenho essa sorte que, não sou um cara conhecido e um cara famoso que nem o Léo Lins. O Léo Lins é vitrine, então vai todo mundo bater nele. Lógico. Em mim não vem. E outra coisa, quando chega lá e vê, se alguém chegar e falar, você fez a piada tal e você vai ser processado, eu vou pegar e vou falar assim, não, essa piada, desculpa, não é minha, eu roubei do Gregório do Vivier. Aí pronto, aí tá bem, aí tá absolvido. Aí eu tô absolvido. Isso aí é difícil, né, doutor? O que a gente não pode ter é esses dois pesos e duas medidas que tanto vocês estão criticando. Mas
isso também não pode ser um óbice para vocês continuarem fazendo o que vocês fazem. O que vocês fazem? Não, show, piada. Não pode impedir vocês. Não pode impedir vocês. Vocês têm que continuar a fazer isso. É o ganha-pão. Isso faz parte da alegria de viver, pelo amor de Deus. Como é que a gente vai parar de censura fazer prévia? Não, então, mas o que os caras reclamam, o que eu dessa. acho também injusto é o seguinte, porque, por exemplo, antigamente, na censura velha, a censura dos milico, era assim, Estado de São Paulo, não pode falar isso. Você mandava pro cara, tinha um censor, você sabia quem aí era. ele recebia o texto, falava, ó, isso pode, isso não pode, isso cocô é horrível. Cocô não pode, corta cocô, fala lá, totó. E punha totó. Censura Você punha prévia. totó. Hoje em dia a censura, ela não só destrói o cara, manda o cara pro gulag, tira a rede social, tira o dinheiro, tira o passaporte e acaba com a vida do cara. Nós temos e usa a expressão democracia. Exatamente. Então, isso é que é ruim. Porque se fala pro cara, ó, você não pode fazer piada, Mas sei lá. Isso tá errado. Vocês têm tantas vozes na imprensa para combater isso. Ah, mas a imprensa não tá nem aí. A imprensa não tá nem aí. Vocês têm tantas vozes que vocês têm que explicar. Eu acho que tem que colocar isso. Como Peraí, eu só fazer um break aqui. Aplaude. Esse Delari tá chato demais. O que tem? Eu sei. Vou fazer. Posso reclamar. Posso reclamar, não posso? Ainda pode. Reclamar Ainda pode ou não? A tua Mas eu vou censura. fazer. Reginaldo, pode fazer o break. Estamos aqui com o Daniel Bialski, o nosso querido. Qual é a sua rede social? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Daniel Leon Bialski. Bialski com K. Bialski com... O que foi? É fechado? Não, mas ele aceita o que ele quiser. Só tem que clicar e seguir. Rede fechada, ele aceita. Rede fechada? Rede fechada. Aí me xinga ao menos. Só pra isso. Delari, então põe um pouco a minha aqui aberta. Põe a minha aqui aberta. Põe lá, então, põe lá. Isso. Olha lá, os caras. Cabeça não, mano. Arroba Fernando Linguiça. Vocês não têm outra foto, não, porra? Vocês não têm outra foto, não, porra? Mas de novo. Vamos fazer o break. Vai lá, Reginaldinho. Dentro dessa faz uma coisa sem sacanear. Dessa discussão, doutor, da questão da subjetividade, como é que é juridicamente o discurso de ódio? Porque o discurso de ódio ele pode ser várias coisas, inclusive depende da pessoa que... Se a pessoa se sentir ofendida por alguma coisa que você nem se preocupou, ela pode alegar o discurso de ódio. Como é que é juridicamente essa questão do discurso de ódio? Adjetivação. Do jeito que você faz a adjetivação de alguma coisa. Não, óbvio que eu não vou repetir aqui para ninguém se sentir ofendido, mas você nominar uma pessoa ou uma raça junto com uma adjetivação negativa. A partir daí, e você propalar isso e disseminar isso, você está, de fato, proferindo um discurso de ódio. A fake news não é também discurso de ódio? Dependendo da fake news, ela também é discurso de ódio. Também pode ser classificado como discurso de ódio. E é por isso que a lei de racismo dentro da campanha eleitoral ano passado, ela foi implementada para tentarem bloquear. Muito mais do que isso, a gente teve o Tribunal Superior Eleitoral, que todos os casos que se tinha uma mínima suspeita de fake news, eles eram bloqueados. Por quê? Porque se entendia que era uma fake news. O discurso de ódio, quando você está falando de questão racial, ele pode ser identificado de várias formas. Uma das formas é você tentar fazer uma campanha difamatória ou ofensiva contra certa minoria. A partir daí, você tem um discurso absolutamente de intolerância. No futebol, acontece isso muito, a gente viu muito isso no futebol, no Brasil e fora do Brasil, tanto que os times, CBF, têm feito aí seminários e tudo mais, para que o ambiente do futebol ele fosse um ambiente de mais tolerância. Eu vou dar um exemplo porque eu participei. Eu sou advogado, sou hoje diretor jurídico do Corinthians, mas também advogado do Corinthians. E fui o advogado do Corinthians naquele julgamento onde a torcida do Corinthians fez um canto classificado como homofóbico contra a torcida do São Paulo. Se você for pensar que isso é uma tradição de 40 anos atrás, você vai falar, não, isso não é nada. Não é possível que isso pode dar alguma consequência. Mas se você for pensar nos dias de hoje, como o Emílio falou há pouco tempo atrás, não, agora a gente tem que pensar diferente, o mundo mudou, é mais politizado, então a partir daí você não pode fazer esse tipo de coisa, então você tem que substituir e pode cantar a mesma coisa de outra forma.
Então, não é que é mais politizado. Eu acho que hoje em dia todo mundo tem voz. Todo mundo tem voz. E acho também que a gente não deve dar muita bola para a torcida. Porque é o seguinte, se eu for dar bola pra torcida que entra todo dia aqui no Nossa chat, senhora, reclamando, falando, com a gente. eu não faço o programa. Eu fico na minha casa e não venho fazer. Verdade. Então, Delari, desligue agora. Eu faço igual o Supremo. Desligue o chat. Desliga tudo. É uma ditadura. É uma ditadura com áudio. Desligou o chat. Alexa, eles estão desligar aqui a TV. brigando com a gente. Desligou. Acabou. Pronto. Acabou. Ninguém mais tem voz no programa. Mas, doutor, essa tese também não cai quando você assiste um simples debate político? Porque ali você está vendo que ambos os lados ali, você tem mentiras, você tem acusação, você tem ataques que você sabe, é nítido porque você tem o conhecimento que aquilo é uma mentira, e aquilo vira assim um discurso de ódio, e nada acontece. Então, às vezes a gente tem um programa de televisão que nos espalha isso, e quando chega pra gente, é o que vem a punição. Quando a gente estava falando aqui, a justiça tem que ser a mesma para todo mundo. Independente se você tem um programa que tem uma opinião A ou B, se qualquer um dos lados falar alguma coisa que pode ser ofensiva ou interpretada como fake news ou discurso de ódio, isso tem que ser punido. E nada acontece. Então, isso tem que ser não só criticado por vocês, pelos advogados, mas pela sociedade em geral. Porque senão já isso não volta mais. Mas você falou, Mas, o senhor doutor, falou a questão mas da imprensa. Teve comediante com cantor que matou o velho da van, silêncio. Isso. Era arte. Aí quando não, contra futebol aí não adianta. O futebol com a cabeça de ex-presidente. Não, mas aí não adianta. Aí acabou, não. Ele pode tomar providências. Sim. E acho que ele tomou providências de entrar com ação criminal. Não sei o que e ação porque ele tá sumido. Agora, nós estamos discutindo muito teoricamente. Se você colocar aqui 10 piadas. Eu sou professor, por exemplo, da Zumbi dos Palmares. Do meu amigo, o José Vicente, o reitor, é muito meu amigo. Se você colocar 10 piadas que se chegam até lá, que foram tomadas providências, você vai ver que é uma piada que ofende. Então tá claro que é humor e existe alguns exageros. Eu acho que não tem que ter liberdade absoluta. O limite é quando a pessoa... quando a piada pode ofender. Você sabe que tem coisas... Mas é subjetivo, doutor. Não, mas você não faz show. Aí é subjetivo. É que eu não posso repetir aqui. Você também não pode repetir as antissemitas. Porque tem algumas que... a gente só de repetir... Você já estaria praticando um crime. Então, mas tá bom. Então, mas onde a coisa se dá? A coisa se dá na rede social. Porque, por exemplo, quando ela está no teatro, ela sempre vai estar... Alguém gravou... Sim. Colocou na rede social e falou: olha só o que esse cara fez. Quando ele faz no teatro, quando ele fez o negócio ali no teatro, a plateia riu, ele tá para um público que quer receber aquilo. Exato. Sim. A pessoa, quando ela coloca na rede social, é pra ferrar esse cara. Eu ia falar do... Tira de contexto. Eu ia falar do filme, Daniel. Por exemplo, você vê o filme, aí no filme tem um pedófilo... Cadê o Delari? Tem um estuprador, volta com a chat aqui. Ninguém acusa já perdoei aqui. Já estão perdoados. Pode voltar agora. Eu tava falando de um filme. Você tem um filme... Que Só falem bem da gente, hein? Senão eu desligo de novo. Desculpa, viu, doutor? Eu tava comentando um filme. Então, tem um filme que um cara é estuprador. Estuprador ou pedófilo, ou qualquer criminoso, ou até um antissemita. Então, para mim, a lógica de você condenar um humorista que falou, isso é uma peça de teatro, e isso tem uma idade recomendada para 16, 18 anos, depende disso. É uma equivalência, porque, evidentemente, quando você vê um filme, você não acha que o ator que representou seja, de fato, antissemita ou um estuprador, nem o diretor do filme. E aí, o que diferencia um filme de uma peça de teatro? Que também poderia ser filmado e jogado na rede social. O que aconteceu com o Danilo Gentili. Não tem nenhuma diferença. Nenhuma, os dois estão interpretando, não tem crime aí. Não mas ninguém processa um ator. Sem dúvida. Depende do que vai ser falado. Depende do que vai ser falado. Porque tem coisas que você não pode falar mesmo numa piada. Que você vai ofender. Então, mas... Toda piada ofende, Capês, desculpa. Depende... Mas tem algumas que discriminam e rebaixam determinada minoria. O que a gente está discutindo aqui, a gente não vai chegar em conclusão nenhuma. Porque é o seguinte, o doutor falou o que eu concordo exatamente com ele. Hoje em dia, mudou a regra, porque temos rede social.
Ou seja, todo mundo se mete na vida de todo mundo. Sim. Quem está aqui e fala publicamente tem que tomar certos cuidados. Quem quiser contar piada de judeu, de preto, de branco, de japonês, não sei o quê, conta piada, mas vai ter a consequência. Sim. A consequência ela virá porque o jeito que a gente está vivendo hoje é diferente de 30 anos atrás, que não tinha rede social. Então vale para todo mundo, não só para um lado. Não sei, mas aí é uma coisa que a gente está convivendo com isso e a gente... Problema. Mas acho que o Emílio colocou uma coisa muito importante, você colocou. Usar a inteligência e aguçar ainda mais a criatividade. Claro. Aí que vem o artista. Aí que é o artista bom. Não chama, não. Valeu. Eu chamei de burro, não? Quem? Olha, o Gordão? Isso aí é injúria reflexo. Tá me usando pra atacar o Morgado. Gordofobia, eu cabeça. O Gordão tá bravo. É direita gorda. A direita gorda é pior que a extrema direita. Ela é muito nervosa. É uma direita pesada. É extremista demais, doutor. Você dá risada, muito tá vendo? Homofóbico. Homofóbico não é? Gordofóbico. Gordofóbico. Eu queria mudar totalmente de assunto. Porque eu já tô de saco cheio disso aí também. O senhor foi advogado do Sérgio Cabral e ele praticamente réu confesso, foi lá, e, confessou que recebeu propina tal e tudo mais. Eu queria saber, assim, como é defender desde o início até o final, como é defender um cara desse que já confessou, olha, eu recebi propina, eu sou culpado, o dinheiro tá no meu... Quer dizer, não tá mais no meu bolso, tá por aí. Como funciona isso? Então, defender um político sempre é mais difícil, porque além da questão jurídica, tem uma questão envolvendo a opinião pública. A opinião pública quer saber por que isso e por que aquilo. E a imprensa, nesses casos de políticos, elas muitas vezes elas ajudam e muitas vezes elas prejudicam a investigação. Sim. Independentemente, porque acontece, e a gente está vendo agora, com toda essa polêmica envolvendo o presidente Bolsonaro, tem um juízo prévio a respeito disso. Opiniões de A a Z a respeito dos fatos sem conhecimento. No caso do ex-governador Sérgio Cabral, quando eu fui contratado para defendê-lo, eu não fui contratado para defendê-lo para que ele recebesse uma canonização. Muito pelo contrário. Eu fui contratado para tentar buscar a liberdade dele, porque ele era o último dos presos da Lava Jato. E não tinha justificativa para que todos os ex-governadores ou políticos importantes tivessem sido colocados em liberdade e ele não. Eu não estava ali defendendo a impunidade, eu estava ali defendendo a injustiça de manter alguém preso por tanto tempo. Ou seja, era melhor que tivesse, se todos tivessem preso, ele deveria continuar preso, mas como alguns já estavam soltos, mas ele deveria ser solto mais. Uma coisa também, que o processo não demorasse tanto, porque essa demora do processo é que gera impunidade. Sim. Então porque ele não foi condenado. Ele não chegou a ser condenado, entendeu? Ele tinha algumas prisões que não tinham mais justificativa. Sim. Algumas prisões, como o Capês mesmo disse, que eram exageradas em relação ao tempo. E literalmente esqueceram de andar com os processos. Então por que ele continuava preso? E agora está se vendo nessas operações da Lava Jato, que aconteceram, em algumas delas, não vou dizer que todas, porque tem São Paulo, tem Curitiba, tem Brasília, tem Rio, está se vendo que o procedimento é muito importante para o processo. O procedimento anterior para uma investigação foi viciado com algumas coisas, seja com... Não, mas ali doutor. Mas então, ali é réu confesso. Não, mas eu não tô dando exemplo dele. Eu tô dizendo o que se viu nas investigações, algumas coisas que não podiam acontecer. A legislação brasileira, ela é muito taxativa. Não se pode utilizar uma prova obtida através de meio ilícito. Mas não teve nenhum santo ali que estava preso. Tudo com certeza. Eu não estou entrando no mérito. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês agora. Deixa eu só perguntar um negócio. Por exemplo, a Petrobras pagou para os Estados Unidos não sei quantos milhões que foi... 6 bilhões de reais voltaram para a Petrobras. Então, vai ter que devolver dinheiro para a Petrobras? Ela foi lesada em 25 bilhões de reais. E os diretores da Petrobras vai ter que voltar o dinheiro para eles? Então,
Isso vai ter que voltar lá. Como é que ele chama lá aquele que. Primeiro gerente lá. O Barusco, Pedro Barusco. O Cerveró vai pegar uma grana? Não, então. A justiça vai ter que decidir a respeito disso, porque agora o Supremo Tribunal tem dado decisões anulando as ações desde o começo. Qual é a consequência disso? O cara que confessou que pegou vai receber o dinheiro de volta? Moralmente falando, jamais. Sim, mas acontece o seguinte, Emílio, por que a justiça considerou o Moro competente para julgar aquele caso? Depois foi para o Tribunal Regional Federal, segunda instância, competente para julgar o caso. Vai para o STJ, competente para julgar o caso. Chega, na última hora, o que era competente passou a ser incompetente e você anula tudo. É uma justiça bipolar. Então é isso que eu queria. É a pergunta que eu queria fazer para você. Qual a importância e o papel que a grande mídia, pressionando, fabricando às vezes escândalos ou não fabricando, qual o papel que ela tem na formação da convicção do juiz no caso? Você tem mais dificuldade em casos de repercussão do que em casos que não tem repercussão? Qual é o papel? Como é que está para advogar hoje, pegando agora o gancho da nova Lava Jato, que é contra a liberdade de expressão? Como eu disse, é muito mais difícil você advogar porque você é bombardeado por coisas que não tem no inquérito, que não tem no processo. Porque a imprensa vem e os repórteres, de fato, eles são diligentes, ficam mandando mensagem. Doutor, fulano de tal falou isso, agora falou aquilo. O que o senhor acha disso? Eu falei, mas espera um pouquinho, isso está no processo? Não está no processo. Então você não pode ficar especulando a respeito de coisa que não existe. Um exemplo clássico desse que eu estou lidando, eu sou advogado da deputada Carla Zambelli. Ela é acusada lá pelo tal do Walter Delgatti, que ele não foi classificado por mim. O hacker, né? O hacker. A Polícia Federal escreveu que ele é um mentiroso contumaz. E cada dia que ele é ouvido, ele conta uma história. Tem um laudo eu estou esperando o dia que ele vai falar que a Apple é dele. Que ele que inventou a Apple, porque o resto ele já está falando. Cada dia ele inventa um fato novo, um personagem novo, sem trazer qualquer tipo de elemento. Então, dentro disso, esses casos que pegam esse tipo de repercussão são muito ruins para a opinião pública. A opinião pública fala assim, mas se tem tudo isso... Ela já julga, ela já declara. É que nem, por exemplo, esse negócio aí dessa justiça bipolar tá errado porque a gente fica perdido. O povo. Porque a gente tem que acreditar na justiça. Aí cumpra-se. Não tem justiça, virou anarquia geral. Desnorteia o mundo sem a justiça, né? Mas agora, ele é filho de um grande criminalista que nem por exemplo, saiu você leu lá o editorial do Globo lá, diz que agora o STF tem a chance de rever o editorial do Glóbulo, Samidana. Do Glóbulo. Não é o Pânico Fake News. Isso. É o Globo, o Dr. Roberto. O STF tem a chance de rever a decisão sobre a Odebrecht. Tem a chance de rever aquela decisão que já está decidido. Para a Suprema Corte. Você é do tempo da Suprema Corte? Sim, o pai dele foi um grande criminalista. Você falou, os velhinhos do Tribunal de Justiça de São Paulo que liam o processo. Tem que ler processo, não tem que ler jornal. E aquela decisão bonita que a gente não entende. Mas que vai no âmago do processo. A Suprema Corte, ninguém pode entender. Ontem eu entendi tudo, eu fiquei vendo o bate-boca lá do Moraes. Tá aparecendo o Pânico. Aqui não dá. Se é pra fazer coisa ruim, faz. Se é pra fazer ruim, deixa que a gente faz. Vem aqui, agora, o Emílio. Porra, bicho, não é, meu. O que foi, Delari? Tem que acabar o programa? Não é, Emílio. Eu daqui a pouquinho, daqui a pouco eu vou apresentar o Linha de Frente. Eu vou participar. Vou participar, vou debater no Linha de Frente. Agora, você lembra quando eu te falei da guerra da Ucrânia, há uns 6 meses atrás, que estavam mentindo para a população, já morreram 500 mil ucranianos, que a contraofensiva ucraniana estava fadada ao fracasso? Sim. A gente precisa dizer isso, porque nós temos que tentar, de alguma maneira, demover a continuação dessa guerra. A Ucrânia não tem chance de ganhar a guerra, e ela vai ser completamente destruída. Alguém tem que botar um juízo na cabeça desse Biden, que está enlouquecido. E agora ameaça sofrer um impeachment na Corte Americana. Mas no Congresso americano. O filho também deu uns... Também. Estão manipulando a justiça para cobertar.
Ó, o livro do Capês aqui, ó. Obrigado, viu, Capês? Terceira edição da Querido, Saraiva, você sabe- nova lei de improbidade administrativa, que é o quê? Que é os caras que dão. É lógico, dão uns é tomezinhos. os desvios na administração. Que são acusados, né? Que são Sim, acusados, exato. o advogado já fala que são acusados e dia Tem lançamento 27, dia 27, né? Dia 27, conto com vocês lá, com fuzil também, né? Fuzil vai lá. Sempre. Vamos lá. Você já teve lá no outro lançamento, Você paga dá uma o colher de almoço, chá. mas tem que pagar o Eu almoço. pago o almoço, dá uma Onde colher vai de ser? chá. Vai ser na Livraria Drummond, no Conjunto Nacional, no mesmo local. Que foi Fechado. Quando vai ser? Dia 27 de setembro, 7 horas da noite, lá no Conjunto Nacional. Então estaremos lá. Valeu, Obrigado, meu irmão. doutor. Obrigado, Abração. doutor. Obrigado. Ó, passar a rede social. Olha lá. Olha lá. Ah, esse é o lançamento. Aí é só alegria. E também a presença elegante do doutor Daniel Bialski, que é da comunidade, um cara muito querido. Muito querido, respeitado. Muito na respeitado na comunidade. Ex-presidente Aproveitando, hebraica. aproveitando que é o ano novo, né? O Sami tá aqui. Sim. O Daniel Zuckerman parece que tá voltando em trânsito. tá em voo, né? Isso. Só desejar, independentemente do credo e da religião das pessoas, o Ano Novo Judaico é um ano novo que você prega uma renovação, uma reflexão, para que todo mundo possa refletir o que errou para melhorar o mundo, né? Tem um Exatamente. princípio judaico que chama... Eu sei que o Rabino... O Weidman veio aqui essa semana, então ele deve ter falado isso. Tocou um chofar aqui. Tikkun Olam, a gente quer um mundo melhor, né, Sami? Então, Exatamente. que seja isso para todo mundo, para minha família, para a família Pra de todo todos. mundo. Então, um Shana Tová especial. Shana pra Tová, todo um ano mundo. feliz e doce. Obrigado. Não é? Isso aí. Não, Pois que não. tem da. Bem doce. Tem que passar o vídeo dos olhinhos também. Ah, é verdade. Não posso passar? Tá bom, então na Não, volta. então não vou Delari. passar nada. Vou lá porque o Delari quer acabar o programa. Então pode acabar. A audiência tá ruim, tá fraca. Obrigado, viu, doutor? Delari quer acabar com o programa. Ele tá que insubordinado, Emílio. Na Tá volta do insubordinado. break. Por favor, cadê o facão? Cadê o Zé do Facão? Quem é? Quem é que tá? O Tuta? Então faz o break, por Ixi, favor. então